Bom dia a todos e a todas, todos aqueles que estão nos ouvindo aí pela TV PT, nos assistindo. É um prazer nessa manhã a gente estar dando início às atividades da Secretaria Nacional de Cultura dentro da Jornada Nacional Ideias para Vencer, uma jornada que tem o objetivo de preparar o nosso partido, as nossas candidatas, candidatos, aqueles que estão organizando nossos programas nos municípios para as eleições de 2020. O PT é um partido que tem uma trajetória histórica ligada com o setor de cultura e tem uma trajetória na elaboração de políticas públicas nesse setor que é muito importante, tanto no desenvolvimento de conceitos quanto na elaboração de políticas específicas em todos os setores. Nesse momento, é importante que todos aqueles que são nossos candidatos a vereadores e vereadoras, sobretudo aqueles que são ligados diretamente ao nosso setor, que atuam, são fazedores de cultura, agentes culturais, e nós mapeamos em todo o Brasil candidatos e candidatas, tanto a prefeito quanto a vereadores, que são ligados à Secretaria de Cultura, contribuindo com o esforço do PT, contribuindo com o esforço da esquerda brasileira para a defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que possam se apropriar das discussões que nós estamos fazendo dentro dos seus programas e possam incluir isso na narrativa da disputa da sociedade. E nós estamos vindo de um momento de mobilização muito importante do nosso setor, a partir da aprovação da Lei Emergencial da Cultura, um movimento em que teve o protagonismo de muita gente do PT e muita gente da sociedade civil, muitos partidos, um movimento de unidade democrática que significa que a cultura e o setor de cultura é fundamental nesse momento na disputa da hegemonia, na disputa dos valores, na disputa de uma perspectiva de sociedade plenamente democrática. Então, na encruzilhada que o Brasil vive, é um prazer estar aqui com duas pessoas que são da maior importância na construção tanto de políticas públicas quanto do desenvolvimento do pensamento sobre a cultura. Essa aula é uma aula que tem como tema a cultura em três dimensões, econômica, simbólica e cidadã. Nós vamos contar com a presença do nosso companheiro, que é um orgulho para todos nós aqui do Partido dos Trabalhadores, em especial da Secretaria Nacional de Cultura, Albino Rubim, professor da Universidade Federal da Bahia, um referente na elaboração de políticas públicas de cultura e no estudo sobre elas, comanda um laboratório que tem produzido as coisas mais interessantes no país, e é um privilégio poder contar com esse companheiro no nosso partido. Obrigado, Albino, por estar aqui conosco nessa aula de hoje, e o nosso companheiro Fabiano Piuba, que também tem uma trajetória longa na discussão das políticas públicas, na produção também de sentido e sensibilidade através do livro da literatura, e que é um secretário de Cultura que tem feito um trabalho exemplar no estado do Ceará, nosso secretário de Cultura do Ceará, lá do governo do nosso Camilo Santana, que ontem fez uma excelente entrevista no Roda Viva. Quem pôde entrevistar, quem pôde assistir, quem não pode assistir, recomendo, porque mostra exatamente a divisão entre a boa política e a má política no país. Então, sem demorar muito mais, queria passar aos nossos convidados, e o objetivo é que a gente possa discutir nesse primeiro bloco o conceito de cultura, que eles possam elaborar um pouco sobre isso, para que vocês possam aí se apropriar um pouco das discussões que eles vêm desenvolvendo nesse sentido. Então, queria passar, vou seguir uma ordem alfabética aqui, vou passar primeiro ao Albino, depois ao Fabiano, e então, Albino, a palavra é tua. Agradeço muito a tua presença e é uma felicidade para nós poder contar contigo nessa discussão. Eu queria também agradecer o convite, Márcio, e dizer que é um prazer imenso estar com o Fabiano e com você nessa jornada, né? Nós que somos companheiros de muitas jornadas, né? Veja, eu, na verdade, talvez vou fugir um pouco à ideia de definir o conceito nesse primeiro momento, porque eu propus
fazer uma intervenção que tentasse fazer uma articulação entre as dimensões da cultura com a questão da cidade e do município, que eu acho que é uma coisa relevante hoje, nesse ano de 2020, que nós vivemos essa pandemia e nós vivemos esse pandemônio político e econômico no país, e é também o ano das eleições municipais, né? Então, eu acho que tentar fazer essa articulação é fundamental, no sentido de colocar a cultura em cena nas agendas dos municípios e das cidades, né? E eu queria começar essa reflexão falando um pouco do tema da federação. Nós somos uma federação composta de União, Estados e municípios, né? E isso é uma federação singular, porque a maioria das federações que existem no mundo, elas não têm como membros municípios, e nós temos. E vejam, nesse momento que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente tenha um país organizado em termos de federação. É o que nos tem salvado dos desatinos e do desgoverno da União, do governo federal. Se não fossem governadores e prefeitos nesse momento, nós estaríamos numa situação, inclusive sanitária, calamitosa. Estamos numa situação calamitosa, mas seria muito pior, né? Então, é importantíssima essa ideia de que nós vivemos numa federação e podemos exercer os poderes da federação. Acho que os governadores e os prefeitos estão exercendo o seu poder. E nós queremos também que esse poder seja exercido no campo da cultura, né? Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar. Segunda questão é que, no mundo que nós vivemos, nesse mundo contemporâneo, as cidades, os estados, as cidades, os municípios ganharam muita autonomia e muito poder, né? Isso é uma coisa mundial, não é uma coisa brasileira especificamente. Há um tempo atrás era impossível algum estado, alguma cidade, algum município ter, por exemplo, relações internacionais. As relações internacionais eram monopólio do governo federal, né? Ninguém tinha. Hoje, municípios e estados têm secretarias de relações internacionais, né? Da mesma maneira que a questão do modelo de desenvolvimento era um modelo basicamente ligado ao Estado nacional. Quer dizer, você tinha um desenvolvimento nacional. E hoje se discute cada vez mais, além do desenvolvimento nacional, também modelos de desenvolvimento que sejam regionais, vídeo consórcio Nordeste, que tem um papel importante de buscar isso, estaduais, modelos estaduais e modelos locais. Quer dizer, nós temos uma situação onde os municípios e as cidades passaram a ter mais autonomia e no plano internacional e no plano local. Quer dizer, então, eu acho que se coloca fundamentalmente nessas eleições a discussão também de um modelo de desenvolvimento local, municipal, né, para as cidades, né? Claro que esse modelo de desenvolvimento ele não pode se sobrepor ao modelo nacional, mas em determinadas circunstâncias, como a que nós vivemos agora, onde no plano nacional não existe um modelo de desenvolvimento, o governo Bolsonaro e Guedes não tem um modelo de desenvolvimento para o país. Ele tem muito pelo contrário. O único projeto que eles têm é implantar a ditadura no país e para ampliar as desigualdades que existem nesse país, né? Então, vejam, nesse sentido, e eu já estou concluindo, porque parece que essa fala inicial são 5 minutos, né? Então, veja, o que eu queria propor é isso, que nós temos uma situação ímpar nessa eleição, onde os municípios e as cidades podem exercer efetivamente uma autonomia limitada que tem, claro, limitada por questões de orçamento e tudo, mas tem uma autonomia, e nessa autonomia pode se desenvolver políticas, né? E eu queria propor aqui a questão que eu vou desenvolver é como articular essas 3 dimensões da cultura, a dimensão econômica, a dimensão cidadã e a dimensão simbólica, como articular isso com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento dos municípios. Essa que é a questão que eu queria desenvolver nesse evento, nessa live. Um pouco isso, né? Agora vamos ouvir Fabiano. Obrigado, Albino. Fundamental aí a sua elaboração, e já vou passar para o Fabiano para dar sequência ao debate. Fabiano, é um prazer também estar com você mais uma vez aqui discutindo conosco. Bom dia, Márcio Tavares.
secretário nacional do PT de Cultura. Bom dia aqui, o Albino Rubim, quero agradecer o convite, mas eu vou agora declarar em público aquilo que eu declarei antes da gente entrar no ar, né? Da satisfação e da alegria da gente estar aqui, Márcio, com o Albino Rubim. O Albino, né, para mim, eu acho que para nós é uma referência e uma inspiração muito importante no que toca o pensamento, né, de uma política cultural, mas também como gestor, né, ele como secretário de Cultura do Estado da Bahia, que foi a sua gestão e também o seu trabalho na Universidade Federal da Bahia, a realização do Enecut, são ambientes, né, importantes para a gente estar pensando a política cultural, né, e, ao mesmo tempo, a sua gestão. O Albino é uma pessoa que sempre está aí nos impulsionando, né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Sobre esse tema, para além da amizade, né? Obviamente, a amizade também favorece, né, esse sentimento, mas a percepção é uma percepção política, sociológica. Esse primeiro bloco, muito rapidamente, eu acho que Albino já deu o mote para a gente desenvolver aqui a conversa, mas eu vou destacar, assim, alguns elementos de conceitos de cultura que eu acho importantes para esse momento, até para complementar um pouco aí com a conversa do Albino. Os conceitos de cultura são vários, são históricos, né, sociológicos, antropológicos, mas eu acho que tem alguns aqui que eu elegi para a gente conversar. O primeiro é a ideia da cultura como ser e estar no mundo, perceber e se relacionar com o mundo e com o outro, de atribuir sentidos e significados, né, à vida em sociedade. Essa percepção da cultura, né, é uma percepção sempre atual e sempre necessária, seja para a nossa atuação, né, enquanto ser individual, mas também na nossa atuação como ser político. A cultura como essa ideia de ser e estar no mundo, para mim, ela é muito cara, e esse exercício em torno da lei Aldir Blanc, eu acho que foi também um pouco disso, a gente se colocando, se posicionando, percebendo e se relacionando, né? Quando a gente faz para a leitura da cidade, o que é ser e estar na cidade, né? O que é se relacionar, né, e atribuir sentidos e significados à cidade. Porque acho que o tema aqui é muito a questão do direito à cidade. E esse direito à cidade passa intrinsecamente pelo direito à cultura. Uma outra percepção importante também da cultura é a cultura como diversidade. O Gilberto Gil é que tem uma frase muito boa em que ele diz que cultura é no mínimo dois. Então, a base da cultura, a premissa da cultura é a diversidade, é o plural. Então, essa dimensão também no Brasil que a gente vive hoje, ela é central, né, por causa desses antagonismos, né? Então, a questão do respeito, da relação com a diversidade é importante. Cultura é diversidade, a cidade é diversa. Uma outra é a percepção da cultura como instrumento de exercício pleno da democracia e da soberania nacional. Eu trabalhei durante uns 2 anos no CERLAU, que é o Unesco, que é um centro regional para fomento do livro na América Latina e Caribe. Morei em Bogotá, é um organismo intergovernamental, existe há quase 50 anos. E uma vez no México, numa reunião, estava a embaixadora da Argentina, a embaixadora da Kirchner, na época, lá, numa reunião conosco, em Guadalajara. E depois do evento e tudo, a gente foi para a casa do reitor da Universidade de Guadalajara, que realiza a feira mais importante do mundo, que eu acho que é a Feira do Livro de Guadalajara. A de Frankfurt é importante, sobretudo economicamente, mas a feira mais importante que eu acho do livro no mundo é a de Guadalajara, no México, e não é por acaso que ela é realizada pela universidade, nem é pelo governo e nem pelo setor do mercado editorial, né? E ela disse, Márcio, certa vez, numa conversa já ali mais tarde da noite, que cultura é uma questão de soberania nacional. E algumas pessoas questionaram e ela foi desenvolver, né, a dimensão da cultura como uma questão de soberania nacional. Então, além de ser uma dimensão do exercício pleno da democracia, ela também é uma questão de soberania nacional. Uma outra percepção da cultura, né, na ideia do conceito,
é a cultura como um saber fazer comum, portanto, a cultura como solidariedade. Então, essa ideia também eu acho que ela é muito rica para a gente pensar a questão das cidades. Para além do conceito, e aqui eu já finalizo, porque acho que a gente pode desenvolver um pouquinho mais na frente, mas é a cultura como direito. Né? Os cidadãos ali na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, é ter essa consciência e essa percepção que, assim como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, a cultura também é um direito para o desenvolvimento local. Né? É um direito, um fator indispensável de humanização, como diria o Antônio Cândido, portanto, é um direito humano, mas ele também é vetor de desenvolvimento. E o desenvolvimento no seu sentido mais amplo, né? Econômico, social, humano e sustentável. Eu estava lendo um livro do ex-ministro do Cabo Verde, o poeta e cantor Mário Lúcio, e ele dizia que a cultura ela é a melhor maneira de combater a pobreza, porque ela combate todos os tipos de pobreza. Então, quando a gente põe a cultura nessa ideia de um desenvolvimento amplo, né, e pensando na cidade, eu acho que também é importante. E, por fim, é a cultura como reinvenção do direito à cidade. Aí, essa é uma proposta que eu vou fazer um pouquinho mais na frente, como mote da campanha, juntando essa proposta maravilhosa do Albino, aí, das 3 dimensões da cultura para o desenvolvimento local. Excelente, Fabiana, excelente, Albino. Eu acho que vocês trouxeram aí um conjunto de reflexões que vão ser importantíssimas para o pensamento e desenvolvimento dos programas dos nossos candidatos e também da reflexão nacional que nós vamos fazer para a disputa desse momento. Entendendo a cultura como um vetor, como disse Fabiano, de propulsão do desenvolvimento, que possa, e eu estou interessadíssimo nesse conceito de reinvenção da cidade, do direito à cidade, e que, como disse o Albino, possa articular esses 3 elementos, esses 3 vetores num pensamento integral, inclusivo, igualitário. Então, esse é o momento da gente conciliar um pensamento generoso, original, inovador como esse, com políticas públicas. E eu acho que vocês dois, como gestores, e como pessoas que refletem também sobre as políticas públicas, têm uma trajetória importantíssima nesse momento. Então, para refletir sobre isso, não a proposta do segmento aqui, mas vocês têm flexibilidade para pontuar outros elementos, era que a gente pudesse discutir um pouquinho a partir da trajetória, das perspectivas de vocês, como é que as políticas públicas para a cultura podem influir, ser um elemento positivo na cidade e também recomendar alguns elementos que seriam importantes que os nossos candidatos, candidatas e os nossos fazedores pudessem incorporar no seu debate esse ano. Então, agora vou propor o inverso, então, começar com o Fabiano e depois passar ao Albino. Por favor, comece com o Albino, por favor. Pode ser. Então, Albino. Eu vou seguir um pouco a ideia que eu tinha proposto, né, que é esse desafio de como articular as 3 dimensões da cultura com a questão do desenvolvimento municipal, desenvolvimento das cidades. E vou começar essa reflexão pela aquele, talvez, conexão mais óbvia, que é a conexão da dimensão econômica da cultura. Eu queria dizer o seguinte, a economia do século XXI, cada vez mais é uma economia ligada aos bens culturais. Essa é a economia que mais cresce em relação à economia dos bens materiais e é cada vez mais a economia do século XXI. Esse é um dado importante. E, portanto, quer dizer, se é assim, eu creio que a economia da cultura pode ser um ativo importante no desenvolvimento municipal, né, que é um desenvolvimento, como o Fabiano colocou, um desenvolvimento sustentável. Porque a cultura ela não compromete o futuro, ela não produz lixo no presente, muito pelo contrário, né? Ela
colaborem muito na construção do presente e do futuro da cidade, do município, né? Eu queria, na verdade, continuar a reflexão dando alguns exemplos de municípios que articulam essa dimensão da economia da cultura, ou que podem desenvolver, né? Os municípios, normalmente, eles vivem ou da agricultura, da indústria, dos serviços. E é cada vez mais presente a ideia de municípios que não são agrícolas, que não são industriais, mas que vivem dos serviços, né? Eu vou trazer 3 exemplos aleatórios, podiam ser outros, obviamente. Aqui são exemplos de meu conhecimento. Por exemplo, eu começo com Salvador, a capital da Bahia, né? Salvador é um município que não é agrícola, nunca foi agrícola, importante. Não foi um município industrial, tentou ser em determinados momentos, mas essas tentativas parcas não deram muito resultado. Foi sempre uma cidade mercantil, um porto e entreposto importante, e, portanto, uma cidade fundamentalmente do setor terciário, né? Como é que esse setor terciário, sendo uma economia terciária, você pode ter agregado a isso a questão da economia da cultura, né? Quais são as potencialidades de Salvador para desenvolver? Isso não está desenvolvido em Salvador. Quais são as potencialidades que você teria para um desenvolvimento realmente de um modelo, de ter um modelo de desenvolvimento que incorporasse a cultura como um elemento fundamental? Aí tem de pensar quais são as potencialidades que Salvador tem nesse sentido, né? Seria necessário aqui que cada cidade fizesse uma espécie de diagnóstico e mapeamento. Eu diria, no caso de Salvador, você tem as culturas populares, que são vigorosas, muito na vertente da cultura negra, a religiosidade, a capoeira, né, que é um elemento fundamental que está em mais de 150 países do mundo, quer dizer, é uma das manifestações culturais mais internacionais que existem. A culinária, a moda, o patrimônio material, né, a arquitetura colonial que tem em Salvador, o patrimônio material, quer dizer, as festas, o carnaval, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão na área da cultura, quer dizer, a Universidade da Bahia, particularmente a Universidade Federal da Bahia, tem uma tradição grande do investimento na área de artes e cultura. A questão das artes, a Bahia é uma terra, assim, um celeiro de artistas, músicos, de dança, de audiovisual, né? Então, você tem, na verdade, um conjunto de elementos que podem ser articulados num projeto de desenvolvimento. E não é que eu esteja propondo que o projeto de desenvolvimento de Salvador seja apenas a cultura. A cultura é um elemento desse projeto de desenvolvimento, é um projeto mais amplo que envolve outros setores. A questão é que, muitas vezes, você não percebe o potencial da cultura como um vetor importante, como disse Fabiano, um vetor importante de desenvolvimento. E aqui, claramente, essa situação de Salvador é uma amostra de como isso é possível. Albino, seu som fechou. Já abri. Queria tomar agora não sei por que aconteceu isso, alguma besteira que eu fiz. A outra é tomar uma cidade média, né? Eu peguei Campina Grande, uma cidade com 400 mil habitantes, que tem uma produção econômica diversificada, ela não é uma cidade puramente de serviços, ela tem uma parte agrícola, uma parte industrial, e tem um potencial cultural importante também, né? Quer dizer, ela tem universidades, tem um parque de universidades importante em Campina Grande, tem uma cultura e um artesanato popular riquíssimo, e tem uma festa de São João que eles dizem que é a maior festa de São João do mundo, né? E que eu orientei uma tese de doutorado que era impressionante para você ver a dimensão que esse São João tem para a cidade. Ela mobiliza a cidade por um mês, né? Tem um impacto econômico enorme, né? E tem um impacto, inclusive, em outras dimensões. Quer dizer, no momento que eu orientei essa pesquisa, era interessante, porque tinha eleições municipais em um determinado momento, um bloco do programa de discussão dos candidatos, daqueles debates que tem os candidatos, era sobre o São João. Quer dizer, era um impacto político enorme para que você destinasse um bloco para a discussão do São João, especificamente, né?
Então, aqui é outro exemplo de uma cidade que tem um potencial. Quer dizer, cada uma das cidades você teria de fazer uma análise, um estudo, para ver qual é o potencial da economia da cultura em cada uma delas. O último exemplo que eu queria tomar é um exemplo fora do Brasil, um exemplo português, né? Já que Portugal está na moda no mundo inteiro, seja como turismo, seja como um país com opções políticas interessantes, né, de esquerda. Eu queria falar de um município chamado Belmonte. É um pequeno município, bem pequeno, tem 7 mil habitantes no município. A cidade de Belmonte tem metade desses habitantes. Era uma cidade que, anteriormente, ela vivia fundamentalmente a partir da criação de carneiros e ovelhas e da produção de lã. Lá, inclusive, tinham instalados alguns lanifícios de sobrevivência da cidade, que foi um colapso enorme, porque destruiu o centro da economia da cidade. E aí eles se deram conta de que Belmonte é a terra de Pedro Álvares Cabral. Belmonte tem o castelo da família Cabral, né? Eles construíram em Belmonte um museu de desenvolvimento e começaram a desenvolver uma série de atividades em torno do desenvolvimento. Hoje, Belmonte atrai muitos e muitos brasileiros que vão lá para ver a Terra de Cabral, para ver o Museu de Desenvolvimento, que é um museu pequeno, mas um museu muito interessante, interativo, super bem feito, qualificado em termos de imagens, de conteúdos. Mas não foi só essa a opção deles. Eles também investigaram e viram que os judeus em Portugal que foram perseguidos e expulsos conseguiram manter uma comunidade em Belmonte, uma comunidade meio clandestina, meio escondida, e eles resgataram a história dessa comunidade e criaram um museu judaico. Esse museu judaico começou a levar judeus para visitarem Belmonte. E, a partir daí, se constituiu um hotel, se constituiu uma série de produtos alimentares que são adequados aos procedimentos judaicos, né? Então, você desenvolveu, e além desses museus, tem um museu do azeite, tem um outro que tem a ver com a ecologia, porque Belmonte é perto da Serra da Estrela, né? E tem rios que passam ali. Então, eles foram constituindo isso numa cidade de 3.500 habitantes, num município de 7 mil habitantes. Quer dizer, como é que eles reciclaram a ideia do desenvolvimento, que era baseado na lã e nos lanifícios, com a economia da cultura, uma economia, claro, da cultura e do turismo e dos museus. Eu acho que é um exemplo muitíssimo interessante de uma cidade muito pequena, né? Assim, eu quis pegar, na verdade, 3 cidades, uma grande cidade, uma cidade média e uma cidade pequena. Quer dizer, como é que essa questão da economia da cultura pode se tornar uma alternativa dentro de um modelo de desenvolvimento mais geral? Não estou propondo que a cultura seja o desenvolvimento, mas a cultura contribui fundamentalmente, se for bem pensada, para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento dos municípios. Então, eu quis pegar esses exemplos concretos, que eu acho que é interessante a gente pensar também a partir de coisas concretas, né? E por conta desse ano, que é um ano importante, que as cidades e os municípios estão em cena, mas eu quero que a cultura esteja em cena junto com as cidades e dos municípios, né? Era isso. Excelente, Depois eu Albino. desenvolvo as outras 2 dimensões, para a gente ficar num bate-bola mais tranquilo. Vou passar já ao Fabiano para dar sequência à conversa aqui. Bom, eu vou, então... A minha câmera, Márcio, ela está oscilando muito, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, pronto. Então, eu vou... Mas a gente vai deixar também... o Fabiano. Mas, segundo um amigo meu, o meu filho, aliás, disse que é o problema no drive. Então, ele está oscilando, eu vou ver se eu levo para o concerto. O problema é levar para o concerto é você ficar um tempo sem o computador. Tem as desvantagens, mas deve ter uma vantagem enorme também, imagina a gente ficar aí umas horas sem computador hoje em dia. Bom, quando a Cacau nos passou esse segundo bloco, ela pediu para a gente falar um pouco sobre a experiência na gestão. Mas eu vou nessa pegada do Albino e vou sair aqui um pouquinho, porque eu acho que
a ideia é que a gente chegue nesse terceiro bloco, que ele é muito importante para pensar aí as campanhas e os planos de governo, né? Enquanto o Albino falava, me veio duas cidades, certo? Então, eu vou falar um pouquinho aqui mais improvisado, porque eu não desenvolvi essa reflexão antes da nossa conversa, né? Me veio duas cidades, Albino, né? Quando você pegou aí Campina Grande, que é um exemplo importante. Pessoal, tem uma obra aqui perto de casa, está interferindo muito aí? Não, né? Não, né? Certo. Você pega Campina Grande, né? Que é uma expressão, uma tradução da principal economia da cultura sertaneja no Nordeste, que é o ciclo junino. Você pega que tem o mês de junho, mas ao longo desses últimos anos ela é como o nosso carnaval. Então, as quadrilhas, né, as organizações juninas, elas passam hoje praticamente, né, Albino, trabalhando o ano inteiro. Obviamente, quando chega maio, junho e julho, aí isso é muito intenso. Ultrapassou o mês de junho, porque julho é o período em que você tem, junho são as quadrilhas regionais, os festejos regionais, e alguns estados do Nordeste têm a competição final, e isso acontece em julho. Você tem as etapas regionais e em julho acontece ali na primeira quinzena. E Campina Grande, juntamente com Caruaru e outras cidades importantes, Santa Luzia, na Paraíba, por exemplo, entre várias outras pequenas cidades do Nordeste, são experiências muito interessantes de como essa economia do ciclo junino, ela potencializa a economia da cidade como um todo, porque é um ciclo que envolve uma cadeia produtiva enorme. Vai desde a questão, né, da própria quadrilha, que aí tem o figurino, tem a música, né, tem o teatro, porque hoje é uma encenação grande, mas vai a gastronomia, envolve todo um elo ali de economia solidária muito potente, e Campina Grande é uma referência em relação a isso, e de como aproveita bem esse símbolo, inclusive de como fica disputando ali, como fica disputando com Caruaru, né, essa coisa, e é interessante também, né? Isso mobiliza a cidade. Então, e é uma mobilização que vem a partir de uma expressão cultural e de uma identidade de patrimônio. Isso é muito, muito, muito bacana, muito boa essa referência que o Albino foi buscar, né? E me veio aqui duas cidades. Uma primeira, que é Nova Olinda, no Ceará, que não é necessariamente a experiência da gestão da prefeitura, certo? Mas é uma gestão que acontece da cidade por instâncias que são da sociedade civil. Certamente o Albino conhece, eu creio que você também, Márcio, boa parte das pessoas que estão aqui conosco, a experiência da Fundação Casa Grande, lá do Allenberg Quindins, que é uma casa, que é um centro cultural de formação artística e cultural com protagonismo na infância e na juventude. Então, o Juca já foi lá, o Gil já esteve lá por mais de 2 vezes, não sei se o Albino já teve essa experiência já, né? Então, Albino, você conhece lá, né, Albino? Muito legal, a experiência linda. Que aí é uma experiência que é de uma instituição privada do terceiro setor que mobiliza o desenvolvimento da cidade de uma maneira incrível. Aí tem a ver com a cabeça do Allenberg Quindins, da esposa dele, que infelizmente nos deixou recentemente, a Rosiane, mas que traz uma perspectiva de desenvolvimento local, baseado na cultura e no turismo cultural e sustentável. E a prefeitura ainda não percebeu isso. Então, é um desenvolvimento que tem a ver com a Fundação Casa Grande, e vejam só, com o mestre da cultura, que certamente vocês devem ter ouvido falar também, que é o mestre Expedito Celeiro. O mestre Expedito Celeiro é de Nova Olinda e tem um museu na casa dele, um museu orgânico, que também foi feito em parceria com a Fundação Casa Grande, tem o seu ateliê, tem a sua loja, e que movimenta uma economia incrível, emprega pessoas e que distribui isso para o Brasil inteiro, a obra do mestre Expedito Celeiro, e que a prefeitura não consegue perceber.
Por que é que eu estou fazendo essa referência de Nova Olinda? É que poderia ser uma experiência exitosa de desenvolvimento local do poder público, mas é da sociedade civil, né? Então, de como é que a gente também, como gestores municipais, né, seja o prefeito, seja o secretário de cultura, seja o parlamento, tem que perceber que também as ações da sociedade civil são elementos para o desenvolvimento local. Uma outra é Medellín. Aí o Medellín é mais fácil de falar, porque aí já é uma referência internacional. Eu morei na Colômbia durante praticamente 2 anos, trabalhei lá no Cerlau Unesco, e acompanhava muito de perto a experiência de Medellín. E para não alongar muito na experiência de Medellín, porque é mais conhecida, mas eu tive momentos de Medellín que fui quando eu trabalhava no MINC. Nós fomos a Medellín conhecer as experiências das bibliotecas parques, quando estávamos no MINC. Fomos, inclusive, num outro momento, com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, porque o Rio implantou lá as bibliotecas parques, tem lá a da Rocinha, tem a lá de Manguinhos, tem a própria Biblioteca Parque Estadual, que fica no centro, e a que não se concluiu, que foi a do Alemão. Mas o que mais me impressionava lá em Medellín eram as mensagens que estavam impostas ali pelo governo municipal. Não era uma política de segurança, né? Quando eu fui em 2008 pela primeira vez, eram botões, cartazes, materiais do tipo Medellín, uma obra de amor. Então, foi construído um pacto social e político com a sociedade, a partir de uma figura chamada Jorge Farrado, que foi um dos primeiros prefeitos, pensando no desenvolvimento da cidade, levando em conta 3 mensagens. Certo? Algumas pessoas vão buscar em Medellín referências para a política de segurança pública, né? Mas Medellín, ele estabeleceu ali 3 mensagens, Márcio, e concluo, para o desenvolvimento local. O primeiro era a questão da educação, através de um programa que ele chamava Escolas de Qualidade. Um segundo era a requalificação do espaço urbano, e você ter espaços urbanos bem estruturados para qualificar o convívio social. E um terceiro elemento, que na minha leitura e de muita gente ganhou a centralidade, foi a cultura. A cultura ganhou centralidade na transformação daquela realidade de Medellín, que era uma imagem, né, de carro-bomba, narcotráfico, etc. e tal, e que trouxe, a partir da construção das bibliotecas parques, na verdade é um centro cultural, é um equipamento cultural, a transformação dos entornos, da comunidade, da localidade, para depois uma percepção da cidade. Então, é sempre bom a gente buscar essas referências também exitosas e de como é que a gente pode beber, né, desses parâmetros. Era isso. Obrigadíssimo, Fabiano. Obrigadíssimo, Albino. Eu gostei muito de vocês terem trazido exemplos e ter levantado exemplos, alguns que eu não conhecia, outros que eu conheço bastante, como, por exemplo, o caso de Medellín, que eu tive a oportunidade de visitar Medellín 4 vezes. Uma por obra do meu trabalho como curador, quando fiz a Bienal do Mercosul, e outras como gestor, quando estava no governo do estado, e a gente estabeleceu um diálogo importante, e depois eu tive lá num seminário de líderes culturais, que reúne gente da América Latina toda justamente para discutir a experiência da cultura como transformação dos territórios. E eu acho que que esse elemento e do potencial que a cultura tem de reorganizar os territórios a partir não de uma política de segurança, mas, como disse o Fabiano na primeira fala, de uma política de desenvolvimento integral que ataca as diversas carências que uma comunidade pode ter a partir daquilo que é o seu potencial, daquilo que é o seu talento, é um elemento importantíssimo para a gente entender. E eu venho também de uma cidade
que quando teve uma administração popular, que foi Porto Alegre, conseguiu desenvolver uma série de experiências que deixaram um legado, né? E, inclusive, já fazendo propaganda das próximas, hoje nós estamos numa live aqui que somos três homens e na próxima live serão três mulheres. E uma delas vai ser uma pessoa que é uma referência para mim muito importante, política. Foi meu primeiro voto para vereador e militei muito tempo com ela. E é uma referência que é a Margarete Moraes, que foi secretária municipal de cultura de Porto Alegre e vereadora, presidenta da Câmara, tem uma trajetória importante como liderança feminina, como liderança da cultura, e contribuiu muito para uma política de avivamento dos territórios, com uma chamada descentralização da cultura, né, na época de tentar retirar as políticas exclusivamente do eixo do centro e potencializar outros espaços da cidade. E acho que ao longo dos anos 2000, a partir das políticas que nós desenvolvemos no governo federal, isso potencializou ainda mais. E os exemplos que vocês trouxeram aí, acho que são fundamentais para a gente poder pesquisar, entender, verificar casos brasileiros, casos fora do Brasil, para que a gente possa compreender a cultura como um vetor central da política de desenvolvimento que partidos progressistas, partidos de esquerda têm que desenvolver. Para passar agora para o último bloco, eu queria que vocês pudessem dar um pouco um panorama sobre essa questão de como isso pode ser trabalhado nas campanhas, mas também pudessem dar seguimento a esse debate que eu estou gostando muito. A gente, não sei se vão gostar muito do que a gente foi fazendo no roteiro, mas eu dei uma bicada aqui, eu vi que está sendo bastante elogiado, que a discussão, que pudesse entender esse elemento da campanha, mas que também pudesse compreender melhor como a cultura pode ser um vetor de transformação na cidade. Lembrando aí que, por exemplo, inclusive as carências teóricas desse momento do Brasil, né? Esse governo atual que quer entrar para a OCDE e que não compreendeu que a própria OCDE classifica há pelo menos 15 anos a cultura, a arte, a inovação a partir das humanidades como um vetor central para políticas públicas no bloco que o Brasil pretende fazer parte desde o ano passado. Então, tem por todos os lugares, na Unesco, a gente poderia citar a Unesco, que é mais prestigiada por nós e menos por eles, mas em qualquer um dos organismos internacionais sérios, esse debate que nós estamos tendo aqui hoje, principalmente a possibilidade de transformação do universo local a partir de políticas e a partir de um entendimento da cultura ampliado e também de políticas públicas pontuadas e desenvolvidas com muita participação social. Acho que esse é um elemento que é fundamental também na construção das nossas políticas. Nós somos um partido dos conselhos, das conferências, do debate público. Então, tudo que o próprio processo agora que nós estamos propondo de construção das plataformas é participativo. Então, passar ao Albino para que pudesse falar, se dar seguimento ao debate e pudesse pontuar um pouco e ajudar a turma a pensar nas suas campanhas, como é que isso pode entrar, como é que essa narrativa poderia entrar melhor. Eu acho que esse eixo pontua em todos, mas vamos finalizar também reforçando isso. Veja, Márcio, eu acho que nós enfatizamos muito, eu acho que os exemplos que Fabiano deu foram preciosos, de como essa dimensão econômica da cultura ela pode ter um peso enorme no desenvolvimento. Agora, é preciso lembrar, e eu acho que Fabiano já disse isso, que o desenvolvimento não é necessariamente só econômico. Essa ideia de equiparar desenvolvimento como desenvolvimento econômico é um equívoco, né? O desenvolvimento tem várias outras dimensões, uma dimensão social, uma dimensão cultural, uma dimensão
né, educacional, ele tem um conjunto de dimensões que é onde nós buscamos um desenvolvimento integrado, né, um desenvolvimento sustentável, né? Essa é a ideia. E eu queria, então, falar da dimensão cidadã e da dimensão simbólica, porque eu acho que essas dimensões elas ajudam nessa ideia de um desenvolvimento mais integral, um desenvolvimento mais amplo. A ideia de uma dimensão cidadã da cultura ela vai remeter à ideia de cidadania cultural e de direitos culturais. Eu acho que Fabiano já tocou nisso, eu acho que é super importante. É bom lembrar que a ideia de cidadania cultural é uma ideia relativamente recente, né? Quer dizer, eu gosto muito da definição de cidadania que diz que cidadania é o direito a ter direitos, né? E a cidadania, na verdade, ela foi construída historicamente, primeiro com direitos individuais, depois direitos políticos, depois direitos sociais, direitos ambientais e, mais recentemente, com direitos culturais. Quer dizer, os direitos culturais são direitos muito recentes, né? E há, inclusive, a dificuldade até hoje de delimitação desses direitos culturais. Eu queria, para a reflexão da gente, eu queria trazer dois deles. Primeiro, o direito a considerar a cultura própria, de viver e reconhecer a cultura própria de cada cidadão, que é o direito de identidade cultural, na verdade. O direito que cada um tem de ter sua cultura e isso ser reconhecido socialmente, né? De viver a sua cultura. E o direito, que eu diria assim, o direito da diversidade cultural, que é o direito de você ter acesso e viver outras culturas, que não são a própria, né? Então, veja, essa ideia de tanto da identidade como da diversidade, da combinação delas duas, é fundamental porque vai fazer com que nós tenhamos um pertencimento e uma autoafirmação de coletivos, sejam eles grupos, sejam eles comunidades, sejam eles nações, né? A depender da dimensão que nós estamos trabalhando. Eu acho que é fundamental, na ideia de desenvolvimento, a ideia de que você tenha comunidades ou grupos ou nações que tenham autoafirmação, que tenham ideia de pertencimento e que, portanto, se coloquem socialmente, né, não como aqueles pobres, amesquinhados, mas se coloquem como uma força, como uma potência, né, como uma potência de intervenção na sociedade, de criar ação na sociedade, de modificação da sociedade. Então, essa dimensão cidadã da cultura é fundamental para a gente pensar o desenvolvimento no plano sociocultural do município, né? Quer dizer, enfatizando novamente, o desenvolvimento não é só econômico, mas essa dimensão cidadã da cultura ela tem um impacto enorme, gigantesco no desenvolvimento sociocultural do município, né? Então, esse é um dado. Então, não podemos trabalhar só com a dimensão econômica, a dimensão cidadã da cultura é essencial. E eu quero acrescentar, então, a outra dimensão que é do conjunto de dimensões da cultura, das três dimensões, a dimensão simbólica, né? Quando nós estamos falando da dimensão simbólica, nós estamos falando especificamente do caráter lúdico da cultura, né? E do desenvolvimento da subjetividade, né? Essa é fundamental. A dimensão simbólica ela aciona o quê? Ela aciona estética, ela aciona a sensibilidade, ela aciona as emoções, o intelecto, os afetos. Quer dizer, ela aciona um conjunto de elementos que são vitais, né, fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento e para o florescimento do indivíduo, da individuação, como nós podemos chamar, né? Individuação não tem nada a ver aqui com individualismo. Individualismo é, na verdade, uma exacerbação do próprio capitalismo, e particularmente do capitalismo neoliberal, dessa coisa que o indivíduo é tudo, que o indivíduo pode tudo, que o indivíduo está acima do coletivo, que o indivíduo não tem nenhum compromisso com o coletivo, não tem nenhuma relação com o coletivo, que o indivíduo quer, na verdade, superar outros indivíduos, quer competir, quer derrubar os outros, quer destruir os outros, que não tem nenhuma noção de solidariedade. Quer dizer, nós temos aqui uma outra coisa, a construção de um indivíduo que seja um indivíduo que perceba a importância da subjetividade, a importância dos afetos, das emoções, do intelecto, da estética, mas que seja um indivíduo capaz de se pensar na sua relação com a comunidade, na sua relação de solidariedade, né? Portanto, isso não tem nada a ver com individualismo, muito pelo contrário. Eu não vejo como a gente pensar uma noção de desenvolvimento sem pensar que a noção de desenvolvimento tem de incorporar
o florescimento dos indivíduos, o crescimento dos indivíduos, o crescimento da subjetividade. Né? Quer dizer, uma das coisas que aconteceu na história humana, quer dizer, é que, em determinado momento, no passado, você tinha sociedades que só pensavam coletivo. Quer dizer, existem sociedades humanas que não têm sequer o pronome eu, né? E de línguas, né? Então, nós desenvolvemos uma sociedade que, ela, de um lado, é coletiva, mas, de outro lado, tem um indivíduo. E não vejo como a gente pensar uma sociedade do futuro, uma sociedade do presente, que seja satisfatória, sem contemplar essa dimensão, a dimensão coletiva e a dimensão individual, né? E, portanto, essa dimensão simbólica, ela tem que ser exercida e desenvolvida para que você tenha realmente o desenvolvimento humano nos municípios. Quer dizer, que isso não seja colocado como uma coisa menor, né? Não, vamos desenvolver economia e ponto. Não, vamos desenvolver economia, vamos desenvolver a dimensão cidadã para fortalecer a ideia de pertencimento, a ideia de grupos e dar força aos grupos, às comunidades, às nações, e vamos também desenvolver a ideia, a subjetividade, para que a gente seja capaz de criar sociedades melhores, né? Sociedades onde você não tenha um descompasso imenso entre as potencialidades tecnológicas da sociedade e um descompasso imenso com como a sociedade lida com o outro ser humano, quer dizer, ele lida com figuras, né? Então, eu acho fundamental essa dimensão simbólica. Eu diria o seguinte: se quer realmente fazer um trabalho nas cidades, um trabalho fundamental, um trabalho importante, esse trabalho tem que ser feito pensando que o desenvolvimento ele vem a partir dessas dimensões da cultura. Uma dimensão econômica, uma dimensão cidadã e uma dimensão simbólica, né? Isso é fundamental. E só para concluir também, para não me alongar muito, quer dizer, vejam como isso é importante no Brasil de hoje. O que é que nós estamos assistindo no Brasil de hoje? Estamos assistindo uma chamada guerra cultural, né, que é a barbárie, quer dizer, que é destruir todos esses valores de desenvolvimento da subjetividade, desenvolvimento humano, desenvolvimento da civilidade nas relações humanas, né? E é a violência, a competição, são as armas. Quer dizer, nós temos, na verdade, hoje, no mundo, e particularmente no Brasil, onde isso é mais grave, uma disputa civilizatória. Quer dizer, uma disputa civilizatória, quer dizer, essas pessoas que pensam dessa maneira estão propondo a barbárie, estão propondo o fascismo, estão propondo a ditadura, estão propondo a tortura. E nós temos de nos contrapor a isso. Como é que nós nos contrapomos a isso? Desenvolvendo uma outra cultura, uma cultura que não seja a cultura do autoritarismo, da violência, uma cultura, na verdade, que tenha uma responsabilidade imensa com as liberdades, que tenha uma responsabilidade imensa com a diversidade, que tenha uma responsabilidade imensa com respeito à alteridade. Isso é uma discussão cultural, é uma discussão cultural fundamental. Essa luta cultural nós não podemos abrir mão. E ela começa e ela passa pelos municípios. Eu não vejo como uma gestão municipal que seja uma gestão municipal progressista, petista ou de esquerda, que não encare isso, não leve em conta isso. Inclusive porque isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. E os setores culturais e as comunidades culturais têm se mostrado, nessa conjuntura que nós vivemos desde 2016, aliados importantes da democracia, aliados importantes dessa renovação cultural, desses novos valores. E como você disse, inclusive, no início, Márcio, vivemos uma disputa de valores, uma disputa fundamental na sociedade brasileira e mundial. E nós temos que pensar que a cultura é importantíssima, é elemento básico dessa disputa de valores, né? E isso eu acho que pode começar nas cidades, na disputa das cidades, nas disputas dos municípios, né? Para que você tenha realmente um desenvolvimento integral que contemple todos esses aspectos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais, políticos, ambientais, educacionais e culturais, né? Então, um pouco isso, e que seja sustentável e que seja um desenvolvimento efetivamente humano, né? Eu acho que nossos candidatos têm que ter compromisso com essas coisas e com essa visão de desenvolvimento mais amplo, né? Era isso, né? Não quero me alongar muito, não. Excelente, Albino. Fabiano? Bom,
vai aqui na rádio mesmo, na rádio difusora, porque a câmera realmente ela está muito consistente, ela está o tempo todo caindo. Eu acho que o Albino, nessa sua fala final, ele trouxe um componente muito importante da gente ter a percepção, né, do que vai ser essas eleições no país. E veja bem que é uma eleição municipal, mas que é uma eleição que vai ser estratégica para as eleições de 2022. Então, a gente tem que dar uma atenção e uma prioridade muito grande nesse sentido, seja no que toca ao executivo, mas ao parlamento também. Às vezes o PT dá uma atenção muito grande à chapa majoritária, executiva, certo? E perde um pouco a percepção da relevância que é o parlamento. E nós perdemos essa batalha de 2015 para cá com o parlamento, né? E nos alinhamos a ele. A gente tem uma bancada aí, BBB, que foi construída, sobretudo, fortalecida numa crescente ali de 2006 para cá. Foi ganhando o Parlamento Federal, depois ganhando o Parlamento estaduais e municipais, e a gente vê como é que está isso. Então, isso para falar da importância que é a chapa majoritária para as candidaturas às prefeituras, mas também do parlamento. São duas instâncias que são muito importantes. Eu não considero uma mais importante do que a outra, né? E essa candidatura é em meio à barbárie, como o Albino colocou tão bem, né? Então, é uma disputa de valores, como foi a de 2018, que a gente perdeu exatamente por ser uma disputa de valores e que a gente não se preparou para tal. Essa vai ser de uma maneira mais exacerbada, porque vai se dar a nível local. A gente sabe onde mora o vereador, a gente sabe onde mora o prefeito e por aí vai. Então, assim, quando a gente vai para as pequenas cidades, a gente sabe o que é uma eleição municipal, como ela pulsiona e impulsiona coisas boas e também coisas muito, muito perigosas, né? Mas indo para a ideia da campanha e de um plano de governo, eu acho que tem algumas referências importantes que os candidatos, né, e candidatas, ou a prefeito, prefeitas, ou a vice-prefeitos, ou a vereadores, que é importante a gente ter esse conhecimento. E são alguns documentos que traduzem, né, essa política cultural que... Eu não gosto da ideia de ato inaugural em política pública, mas ali no governo Lula, né, na gestão Gil e Juca, vamos dizer assim, desde aquele primeiro documento, a imaginação a serviço do Brasil, se não me engano, era esse o título, que é uma referência, pelo menos para mim, ainda muito, muito importante, e os documentos e legislações que foram construídos ao longo disso. A Conferência Nacional de Cultura, né? A gente está, inclusive, numa agenda paralela de construir uma conferência nacional alternativa no Brasil. Nós, enquanto secretário de Nordeste, havíamos pensando isso, fazer uma conferência nordestina, mas acho que a Lei Aldir Blanc nos chamou de novo para o Brasil. Vou ser muito franco, Márcio, até eu falei isso em algum momento, eu acho. A gente estava muito voltado aqui para o Nordeste, na ideia do consórcio de governadores, retomamos o fórum dos secretários e secretárias do Nordeste, já pensando numa ação aí também com o consórcio, inclusive já na perspectiva de um comitê dentro desse consórcio, e a Lei Aldir Blanc, ela nos convocou de novo para o Brasil. A gente estava dizendo aqui que o Nordeste é hoje uma luz acesa no Brasil e para o Brasil. Mas, voltando a essas referências, né, o próprio discurso do Gilberto Gil, acho que é uma referência importante, quando ele vai dizer que não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim criar condições, né, do acesso aos bens e serviços e tal. Essa é uma referência importante para a gente pensar tanto a campanha como também nos planos de governo. E os documentos que tiveram resultados das conferências nacionais de cultura, o que se debateu intensamente no CNPC, o Sistema Nacional de Cultura, o que é que tem de acumulado nisso,
o Plano Nacional de Cultura, que vence agora, né? Aliás, venceu em 2020, o Programa Mais Cultura, dentre várias outras ações que foram implementadas, que eu acho que a gente tem que buscar essas referências, recuperar essas referências. A gente não pode achar que elas estão superadas. Eu acho que elas precisam ser atualizadas, mas eu acho que são referências importantes, porque está resgatando também uma política que tem a ver com o partido. Mas, em relação à campanha como se, eu estava falando que um mote interessante para se desenvolver é a ideia do direito à cidade, o direito à cultura como direito de reinvenção da cidade. Eu acho que pode ser um mote aí que eu coloco em provocação para vocês, levando essas 3 dimensões que o Albino desenvolveu, né? Onde você tem ali algumas agendas, ou como a gente chamava, algumas bandeiras de campanha, né? Porque eu lembro que não é tão fácil a gente inserir a cultura na campanha. Nós aqui no Ceará tivemos 2 experiências bem interessantes, uma em 2014 e renovada em 2018, que foi o Comitê da Cultura, na campanha do Camilo. Que foi um comitê, em 2014, tinha uma estratégia, tinha um objetivo, tinha uma meta ali, e em 2018 ele já era uma outra coisa, já era de crítica e de aprimoramento de como inserir a cultura na política, né? Eu acho que a grande sacada do Gil e Juca, da gestão Gil e Juca, foi inserir a cultura na agenda social do governo. Bem ou mal, a gente pode ter as críticas que tivemos à gestão e tudo mais, mas nós conseguimos inserir, eu acho que essa foi a grande sacada do Gil e do Juca, a cultura na agenda social e política do governo. Certo? Obviamente, tinha a figura do Gil ali que foi fundamental para esse processo. Então, a gente tem que inserir a cultura, nesse primeiro momento, na agenda da campanha e do plano de governo, né? E tem uma coisa muito interessante, uma história que eu ouvi lá no Acre, o Francisco Gregório, que é funcionário aposentado, servidor aposentado da Biblioteca Nacional, lá da Casa da Leitura, ele foi o primeiro secretário de Cultura do Acre, na primeira gestão do PT, lá dos irmãos Viana. Eu sempre confundo o Jorge e o Tião. Então, no primeiro governo do PT no Acre, o governador convidou o Gregório para ser secretário e perguntou para ele qual era o seu plano, sabe, Albino? Aí ele disse, por hora, governador, eu queria que quando o senhor fosse inaugurar uma escola, uma biblioteca, uma ponte, o senhor dissesse no seu discurso a palavra cultura. Ele disse que o governador olhou assim para ele esquisito, né? Mas diga, o senhor vai inaugurar uma ponte, diga lá no meio do seu discurso a palavra cultura, né? Eu fico imaginando de como aquele sopro foi importante, porque, na minha avaliação, ali, ao final de 2010, o Acre talvez fosse o estado onde o sistema estadual de cultura estava mais consolidado no Brasil. Tinha uma estrutura muito bem consolidada da política ali, ali no Acre. Rapaz, aquele sopro lá do Gregório, dizendo, governador, diga a palavra cultura quando você for inaugurar uma escola ou uma ponte. Eu acho isso muito simbólico, porque, às vezes, o papel e o lugar da cultura dentro dos planos de governo ou dentro das gestões de esquerda ou do PT é uma disputa o tempo todo. A gente está disputando o lugar, a gente está disputando o papel e disputando ali o orçamento. Quando a gente consegue traduzir isso melhor no plano de governo e na campanha, eu acho que a gente já dá um passo importante. A gente já chega no governo, ali, caso ganhe as eleições, de uma maneira mais consolidada, mais estruturada. Nesse sentido, tem aqui 4 temas que eu imaginei, certo? Que vai nessa linha das 3 dimensões da cultura. O primeiro é a cultura como um papel importante na qualificação das outras políticas, da política de saúde, da política de proteção social, na política da educação, entre outras coisas. Nós lançamos aqui, no final do ano passado, a pena que estávamos agora para desenvolver e veio essa pandemia, um programa chamado Cultura Mais. Lá no MINC teve o Mais Cultura, a gente fez aqui, durante todo o ano de 2019, a gente se reuniu com 5 secretarias para desenvolver um negócio que a gente chamou Cultura Mais, né? Cultura Mais Educação, Cultura Mais Saúde,
cultura mais turismo, cultura mais desenvolvimento econômico, porque tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e cultura mais desenvolvimento agrário. Acho que foram essas 5. Passamos 6 meses nos reunindo com essas secretarias. Então, eu acho que na campanha e no plano de governo, acho que é importante essa ideia não de transversalidade da cultura que eu estou falando, mas do papel e lugar da cultura para a qualificação das outras políticas. Acho que Medellín é um exemplo interessante sobre isso. Uma outra é a questão da qualificação do convívio social e dos espaços urbanos. Uma terceira é a questão da humanização da cidade, das comunidades, das localidades, dos bairros, por meio das artes. O fomento da cena, do cenário e do circuito artístico da cidade e dos espaços culturais, sejam eles privados, do terceiro setor, mas, sobretudo, os espaços públicos. Um teatro, um museu, uma biblioteca. Um quarto é a dimensão da economia criativa, da economia simbólica e da economia da cultura. Aí isso tem a ver com renda, trabalho e o desenvolvimento também. E, por fim, o Albino falou isso, e você também, Márcio, que é a ideia dos territórios. A Bahia teve uma experiência tem uma experiência muito bacana enquanto governo, que são dos territórios, a gestão do Estado a partir dos territórios, e que foi escolhido os territórios da cidadania, não foi, Albino? Então, o nome de territórios de identidade, mas eles são baseados nos territórios da cidadania, sim. Exatamente, melhor ainda, territórios de cidadania e de identidade. Então, o componente cultural aí é central. Então, assim, a cidade, ela é polifônica, ela é muito diversa nisso que o Albino falou, com tanta consistência acadêmica e poética, do florescimento e do crescimento do indivíduo e da coletividade a partir da cultura. Essa dimensão da simbólica, a dimensão simbólica como voltada para o desenvolvimento humano. E esses territórios da cidade, eles são centrais, Mas, para mim, aí essa é a deixa que eu quero ficar aqui, que é a periferia como centro. Porque o histórico das gestões públicas municipais, certo? Você olha as áreas nobres para depois você chegar na periferia. As experiências de gestões municipais do PT, ela tem um percurso diferenciado. A Luiziane, quando foi prefeita aqui por 2 vezes na cidade, ela começou, é pena que vocês não estão me vendo, porque eu falo com as mãos, os braços, com tudo, ela começou da periferia para o centro. Então, ela foi trazendo isso. Então, essa prioridade na periferia, nos sujeitos da periferia, ela é central. Era isso que eu queria deixar aqui também, por último, nas proposições para a campanha, mas insisto, para os planos de governo, seja no executivo, mas também nas agendas do legislativo, que passa, sobretudo, pelas garantias do direito à cidade que a gente estava falando aqui. Obrigadíssimo, Fabiano. O seu drive foi dengoso, você reclamou e ele te colocou aqui na tela ao vivo. Gente, não poderia ter sido melhor começar esse debate com uma conversa tão qualificada como essa que a gente teve hoje com você. Aí eu agradeço imensamente a você, Albino, a você, Fabiano, pela presteza de ajudar o nosso partido. E eu acho que é importante também afirmar a generosidade desse partido com a esquerda brasileira. Não é à toa que esse debate que nós estamos fazendo vai ficar disponível no YouTube. Esperamos que companheiros, companheiras que estejam interessados nesse debate, que queiram aplicar esses programas, essas ideias nas suas campanhas, se apropriem daquilo que nós estamos desenvolvendo, o que nós desenvolvemos no PT é para o país. Esse sentido de companheirismo e generosidade é fundamental. Como disse o Fabiano, nós precisamos lutar muito para construir nas câmaras municipais
uma bancada da cultura. Nós sentimos muita falta disso. Eu trabalhei no Congresso Nacional, trabalhei já também muito brevemente em Câmara Municipal, quando era muito jovem, e sei a falta que faz pessoas que estão ligadas à cultura e sei a importância que tem quando elas existem e estão lá contribuindo com o debate. Então, é uma tarefa gigantesca, ao mesmo tempo que é uma tarefa gigantesca que os nossos programas, prefeitos e prefeitas, contemplam. Esse tema, entendam isso como um elemento central de um desenvolvimento integral, como disse o Albino tão bem aqui e o Fabiano. Nós não estamos falando só de desenvolvimento econômico, a gente não está falando só de valores monetários, nós estamos falando da vida das pessoas, da melhoria de todo o conjunto do seu potencial como seres humanos, e a cultura é um vetor fundamental, e como eu estou interessadíssimo nesse programa Cultura Mais, porque eu acho que é exemplar, porque isso é associado com a educação, com o turismo, com o desenvolvimento, que a gente pode conquistar na gestão pública políticas ainda mais efetivas. E o Fabiano fez uma lembrança dos nossos documentos históricos, nossas gestões históricas, e se o Albino me permite, eu já vou aproveitar para quem está assistindo, vou fazer uma propaganda de algo que é dele. A Fundação Perseu Abramo publicou um livro chamado Política Cultural e Gestão Democrática no Brasil. É um levantamento que tem uma série de pessoas que contribuíram na história do PT, pegando desde o começo dos anos 80, a gestão da Marilena Chauí, em 1989, lá em São Paulo, passando por um conjunto de companheiros e companheiras que tiveram em gestões municipais, fizeram a imaginação a serviço do Brasil, foram para o Ministério da Cultura, contribuíram para a criação de políticas que hoje permitiram que a gente tivesse a Lei Emergencial da Cultura. Se não tivesse lá a discussão do Sistema Nacional de Cultura, e aí eu lembro do nosso companheiro Peixe, né, que foi secretário de Cultura lá de Recife, talvez hoje a gente tivesse mais dificuldades para pensar essa Grande lei. Roberto Peixe. Então, esse livro está aqui fisicamente na minha mão, mas vocês podem acessar em PDF no site da Fundação Perseu Abramo. E esse é um instrumento importante na formação também, que vai auxiliar o desenvolvimento de programas. Então, recomendo muito. E quem quiser também, Albino aí tem uma série de livros publicados pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho um monte aqui, os leio sempre, são uma referência e recomendo muito, porque é uma compilação do conjunto de políticas e do pensamento sobre esse tema no Brasil. E aí quero agradecer também o PT é um partido que a gente não faz as coisas sozinho. O PT é um partido do coletivo. E essas ações que a gente faz só existem porque existem coletivos que nos proporcionam. Primeiro, agradecer à presidenta Gleisi Hoffmann pela importância que vem dando à formação política e por ter dado a oportunidade de desenvolver esse programa. A Maria do Rosário, que é a secretária nacional de formação política do PT, que assumiu a tarefa no começo desse ano e pegou esse rabo de foguete no meio da pandemia e desenvolveu esse programa que tem 20 mil inscritos no Brasil inteiro. Então, isso mostra a vitalidade do nosso partido. 20 mil pessoas se inscreveram para fazer essa formação da qual nós fazemos parte. E aí agradeço também ao Gabriel Ribeiro, que é um companheiro que nos auxilia muito e está na Secretaria de Formação. A todo mundo da TV PT, e aí agora puxando a brasa para sardinha da Secretaria Nacional de Cultura, agradecer ao nosso coletivo nacional e 4 pessoas que são fundamentais e que fizeram o contato e a interface com o Albino e com o Fabiano. Júnior, Tereza Huang, lá de Pernambuco, pessoas muito queridas, a Cacau Souza, lá do Amapá, e o Lucas Borges, do Rio de Janeiro. Os 4 formaram a equipe que estão trabalhando nessa jornada de formação e proporcionando esse momento para a gente. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado mais uma vez ao Albino e ao Fabiano, que a gente tenha uma jornada importante, nos instrumentalize para defender a democracia, que a gente possa ter mais e mais governos progressistas no Brasil,
com a cultura no centro das suas preocupações a partir de 2021. Obrigadíssimo.